Boa tarde, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa e na tua família. Hoje, nessa tarde de quarta-feira, eu venho aqui para deixar uma mensagem, uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa e para o teu coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. Talvez você ouvindo esta palavra, a sua vida será mudada, a sua vida será transformada, porque Jesus fala conosco por intermédio da sua palavra. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 45. Louvado seja Deus, porque essa palavra vai mudar a sua vida nessa tarde de hoje. A palavra do Senhor começa dizendo assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamaste, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é Rei. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, que veio para resgatar você, a sua casa e a tua família, que veio para mudar a nossa história, para mudar a nossa casa. Mas é necessário que nós venha para perto, é necessário que nós se aproxima de Jesus, é necessário que nós venhamos para diante de Jesus. Quando nós estamos distantes, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, é difícil de acontecer na nossa vida a transformação. Temos que se aproximar, temos que se achegar de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor, o texto ao qual nós meditamos, nos apresenta aqui dois homens, louvado seja Deus. Um com o nome de Felipe e outro com o nome de Natanael. Felipe aqui, meu irmão, nesta hora, ele é o evangelista, aleluia, que sai em busca de uma ovelha perdida da casa de Israel, que vai buscar e encontrar, aleluia, uma ovelha que está perdida. A Bíblia diz que Felipe achou, que Felipe encontrou, aleluia, Natanael. Se encontrou, irmãos, se achou, é porque estava perdido, louvado seja Deus. E esse evangelista Felipe, aleluia, nos faz falta nos dias de hoje, porque hoje poucos evangelistas estão indo atrás das ovelhas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te convidar, por intermédio desta palavra, a se aproximar de Cristo, a viver Cristo nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Felipe encontra Natanael e diz para ele: olha, achamos o Messias, achamos o Cristo que era para vir, que deveria vir. Nós encontramos, ele veio. E eu acredito que no meio da conversa, Natanael procura para Felipe: e quem é? Aonde ele mora? Quem é os pais? Aonde ele vive? Aonde ele está? Porque Felipe responde para Natanael, dizendo assim: olha, é o filho de José, é Jesus, aquele de Nazaré. É Jesus de Nazaré, é o filho de José, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí Natanael diz para Felipe: e pode vir, tem como vir alguma coisa boa de lá? Daquele lugar tem como sair algo bom, aleluia, de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Natanael, ele questiona quando diz: olha, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Aqui me dá a parecer, irmãos, aleluia, que ele já tinha ouvido falar de Jesus, o filho de José. Ele conhecia a cidade de Nazaré porque eles estavam na Galileia, e a Galileia ficava perto, não ficava longe, era uma cidade vizinha, e era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde todo mundo sabia de todo mundo, aleluia. E com certeza esse nome Jesus não foi a primeira vez que Natanael ouviu falar deste nome. Louvado seja Deus. Quando Felipe fala, encontramos, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Louvado seja Deus. Ele duvida, ele questiona ali um pouco, mas ele, tendo em sua frente um evangelista que é capaz de dar a sua vida pelo evangelho, um evangelista que evangeliza com fervor, ele diz: olha, vem e verá o que Jesus irá fazer na sua vida. Aqui o texto diz que Felipe diz assim: vem e vê o que vai acontecer. Ele não disse assim: ó, vem, se você gostar você fica, vem, se você achar bom você fica, não. Ele diz: vem e verá, vem e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, vem e você vai ver a transformação. É isso que nós precisamos. Convidamos as pessoas para ir para a igreja. Vai, se você gostar, você fica. Se quiser, você fica. Não, irmãos.
Venha e verá o que vai acontecer. Venha e você vai ver a transformação. Venha e comece a receber Jesus dentro do teu coração, que você verá. Essa é a função de um verdadeiro evangelista que entende sobre o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Natanael se levanta e vai ter com Jesus. E vai até Jesus. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Ele pergunta: e de onde tu me conheces? Aí Jesus fala para ele: olha, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira, estando você debaixo daquela figueira. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui nesse momento. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está nesse momento, mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes de você clicar nesse vídeo para assistir, Jesus ele já tinha te visto. Antes de eu dizer para você que Jesus pode salvar, curar, Jesus ele já tinha te visto. E ele te chama hoje, ele conhece os seus problemas, ele sabe das suas dores, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe o que você precisa nesse exato momento. Aleluia, ele te vê você aí. Só que ele me manda te dizer: venha para perto de mim, porque perto de mim eu posso fazer um milagre na tua vida. Não adianta você ficar longe, venha para perto de Cristo. Jesus lá em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo 28, ele diz: ó, vinde a mim você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele manda te chamar, mesmo você cansado, mesmo você enfadigado, mesmo você, aí deprimido, Jesus, ele manda te chamar. Sabe por quê, querido? Porque ele sabe que no fundo, ainda há força. Você está prostrado, está debaixo, aí está sentado debaixo dessa figueira, buscando uma solução, tentando encontrar Jesus, e hoje ele manda te chamar para você vir até ele. Então levanta daí, porque Jesus, ele pode te salvar, mas é preciso que você se achegue até ele. Irmãos, o interessante dessa mensagem é que quando Natanael estava longe, ele estava vendo apenas um filho de José. Quando Natanael está longe, ele está vendo somente, aleluia, um Jesus de Nazaré. Enquanto Natanael está longe de Cristo, ele vê somente, aleluia, um homem que nasceu em uma pequena cidade, um homem que talvez estava por ali já pregoando, já falando de Deus. Mas quando Natanael ele se aproxima de Jesus, aqui no versículo de número 49, aleluia, ele diz para Jesus assim: olha, louvado seja o nome do Senhor, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando ele se aproxima de Jesus Cristo, irmãos, ele declara: você, o Senhor, não é somente Jesus de Nazaré, o Senhor não é somente o filho de José, o Senhor não é somente o filho de Maria, o Senhor é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor pode me curar. Porque agora, irmãos, ele está perto. Porque agora ele está dialogando. Porque agora, irmãos, ele está tendo intimidade com Jesus. Quando você se aproxima, quando você vem para perto de Cristo, você começa a ter intimidade. Você começa a conversar, você começa a falar. Jesus agora, irmão, não é mais, aleluia, o mesmo que você ouviu falar. Se você está longe de Jesus e sabe que Jesus, ele veio, aleluia, como homem, andou pela terra, cumpriu a sua missão, pregou, falou dos céus, falou do inferno, falou da terra, falou de tudo, morreu numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Talvez você sabe de tudo isso, mas talvez você continue longe. Talvez você sabe que Jesus veio, irmão. Enquanto a gente está longe, aleluia, vindo de longe, é impossível acontecer. É impossível nós ver o céu descer sobre a nossa vida. É impossível do milagre acontecer na nossa vida. Enquanto Natanael estava distante, estava longe, era apenas um Jesus de Nazaré. Mas quando, aleluia, Natanael se aproxima, mas quando Natanael chega até Jesus, quando Natanael começa a ter intimidade, quando Natanael começa a dialogar, começa a conversar, começa a conhecer, ele começa a confessar e dizer assim: ó, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Deus de Israel, tu és o Senhor que pode mudar a minha vida, que pode me arrancar debaixo daquela videira, tu és o Deus que vai transformar a minha casa. Eu te convido hoje a se aproximar de Jesus Cristo. Eu te convido hoje, nessa tarde de quarta-feira, talvez você está prostrado, aí debaixo de uma figueira, pensando o que vai fazer da sua vida, como vai ser. Eu te digo hoje, vem até Jesus, porque quando você está perto de Jesus, a Bíblia diz aqui: louvado seja o nome do Senhor. Coisas maiores do que esta verás. Na verdade,